Olá pessoas lindas abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Co e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre transtorno de personalidade borderline. Algumas pessoas pediram aqui no canal para eu falar sobre esse transtorno. Inclusive, essa semana eu fiz um curso sobre como tratar pessoas com transtorno de personalidade borderline. Esse era o foco. É muito interessante, aprendi muita coisa e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque muitas vezes a gente não sabe, né, exatamente como funciona, de onde vem. Muitas coisas no transtorno de personalidade borderline é parecido com o transtorno de personalidade narcisista, mas ao mesmo tempo é totalmente o oposto. Os narcisistas, eles são totalmente racionais, né, totalmente razão, e não tem emoção. Já o borderline, a borderline, é pura emoção e razão quase não existe ali. E aí, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as informações de coisas que eu aprendi sobre esse transtorno. Vou falar um pouco das semelhanças e das diferenças também entre os narcisistas e o borderline. Eu vou estar lendo algumas coisas porque é muita informação e eu quero passar aqui o máximo que eu puder para vocês. E é bem interessante, existe tratamento, embora muitas pessoas não creiam, né, que exista tratamento para transtorno de personalidade. Sim, tratamento existe, mas vai depender do paciente, né, de também fazer ali a parte dele ou dela para que isso tenha resultados positivos. Mas existe sim o tratamento para esse transtorno. Então vamos lá. E eu quero falar primeiro das semelhanças e diferenças com os narcisistas, que eu também anotei aqui. Algumas das semelhanças são necessidade de validação, manipuladores, né? Os dois manipulam, só que por motivos diferentes, eu já vou falar mais a fundo sobre isso. Os dois possuem vazio interno crônico, né? Aquele vazio, como se não existisse nada ali dentro. E impulsividade, entre outros, mas eu vou citar aqui os mais fortes. Quando eu falei aqui na manipulação, o que acontece? O narcisista, ele manipula para tirar vantagem mesmo, para benefício próprio. Já o borderline, a borderline, eles vão manipular porque eles têm muito medo de abandono. Então eles vão manipular para a pessoa não trair, para a pessoa não abandonar, para a pessoa ficar ali no relacionamento com eles. Agora, as diferenças que existem, né? A principal delas é que a que eu falei aqui, que um é totalmente a razão, o outro é o oposto, que é totalmente emoção. Inclusive, muitos borderlines, que também é um transtorno de personalidade, são abusados por narcisistas. Eles amam pessoas com esse transtorno. Por quê? Porque a função deles, o propósito deles é destruir. Eles querem que a pessoa chegue ao ponto de tirar a própria vida. E como os borderlines já têm uma tendência maior para isso, por conta de tanto sofrimento e essa desestabilidade, que é o que caracteriza mais esse transtorno de qualquer outra coisa, é a instabilidade emocional, das emoções, juntando com a impulsividade, o sofrimento. Muitos deles se mutilam, né? Se cortam, se queimam como um alívio para a dor que eles sentem no emocional deles. A maioria deles vem de abusos sexuais ou estupro. Outros também, não necessariamente por conta disso, mas 60% a 80% dos casos vem de abuso sexual. Existe uma tendência maior para mulheres com esse transtorno do que homens, diferente dos narcisistas, que dizem que tem mais homens do que mulheres, embora eu não sei, porque só Deus sabe. Eu conheci mais mulheres com transtorno narcisista do que homens, tá? Mas meio que quase que a mesma quantidade ali entre homem e mulher, então eu não sei não. É que as mulheres são mais ocultas, eu creio. Enfim, outras coisas que tem aqui de diferenças. O borderline, ele sofre por conta desse sofrimento, eles acabam buscando ajuda. Voltando aqui no que eu estava falando, que muitos deles se machucam, não são todos borderlines que fazem isso, tá? A maioria tem essa tendência já para comportamentos suicidas, para suicidas também, que é quando usa drogas, coisas nesse sentido, mutilação no sentido de se cortar, de se queimar, não só para
ter o alívio da dor emocional, mas também para se sentir vivo, né? Como os narcisistas também precisam sentir ali que eles estão vivos, mas eles não se machucam. Os narcisistas, eles machucam o outro para sentir poder e sentir que estão vivos ali, que eles existem, que tem alguma importância ali, porque se eles estão causando algo em alguém, é porque eles existem, né? O vazio não é tão grande assim, a sensação que dá para eles é essa. Já o borderline, a borderline, eles já procuram machucar eles mesmos, embora muitas vezes também machuque o outro, mas é como uma maneira de se proteger, não com a intenção de machucar o outro, como muitas vezes os narcisistas perversos fazem. O que mais? O borderline, ele sente compaixão, diferente dos narcisistas, veja aí essa importante diferença. Ele não tem prazer em fazer o mal pro outro, né? Ele até se sente mal, ele se importa com a outra pessoa. Medo de abandono, que eu já falei, os narcisistas, eles não têm esse medo de abandono da mesma forma que o borderline. O borderline tem porque ele é carente, ele é codependente, né? Ele depende do outro para ele estar bem. O narcisista, ele não gosta de ser abandonado porque ele gosta de estar no poder, e isso para ele, para ela não é legal. Mas não porque eles estão sofrendo ali, porque eles têm essa carência de ter você ali, porque precisa do seu carinho. Não. Então, essa é outra diferença. E a oscilação de humor, né? Embora os narcisistas tenham esse desequilíbrio também emocional ali, o borderline é assim uma coisa que é o que mais caracteriza eles, como eu falei, é essa instabilidade não só nas emoções, como nos relacionamentos interpessoais, né, com outras pessoas, no geral. Eles têm muita dificuldade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, de onde vem tudo isso, como começa. Eu fiquei com um sentimento tão especial pelos borderlines depois que eu estudei sobre isso, porque é muito triste, né? Ainda mais depois de descobrir que eles são um foco muito forte dos narcisistas para abusá-los, porque, como eu falei, eles querem causar dor, que a pessoa chegue a querer tirar a própria vida. E como eles já têm essa tendência, os borderlines, para tirar a vida, para cometer suicídio, então para eles é um prato cheio. E por conta dessa instabilidade emocional, né, eles adoram, é alimento para eles. Como eu falei aqui, diferente dos outros transtornos de personalidade, os borderlines são os que mais buscam ajuda por conta do sofrimento, e também é o que mais tem dos transtornos, que mais se encontra, né, nos psiquiatras e hospitais psiquiátricos e terapeutas, enfim, é a busca por ajuda vinda do transtorno de personalidade borderline. Aí diz aqui, na estatística, existe uma incidência de 15% em pacientes com esse transtorno em consultório e 23% hospitalizados em hospitais psiquiátricos. É como que de 100 pessoas, 6 serão acometidas com esse transtorno. A terapia de esquema, a terapia comportamental dialética, são as que geram maior resultado para tratar esse transtorno, que foi esse curso que eu fiz. Muito bom. Aí diz aqui, ó, de 60% a 80% dos pacientes acabam tendo atos suicidas ou parasuicidas. Taxa de efetividade de suicídio de 10%. Muito grande, né, gente? Infelizmente. Por conta dessas dores emocionais, porque sofreram muitos traumas na infância. Crises suicidas e de automutilação. Não são todos, mas a maioria sim tem esse quadro. A maioria dos casos com esse transtorno apresentam um quadro de estresse pós-traumático por questões de abuso sexual ou estupro, como eu falei, de 60% a 80% dos casos sofreram algum tipo de abuso sexual. Agora, a principal característica, como eu falei aqui já, desse transtorno borderline é a instabilidade. Instabilidade no comportamento, no afeto, nos relacionamentos interpessoais, instabilidade no senso de identidade, alta reatividade emocional, eles são muito impulsivos, assim como os narcisistas, dificuldades no manejo de raiva, eles explodem, uma raiva assim descontrolada, eles vão do 8 ao 80, eles têm um pensamento
né? Que é tudo ou nada, assim como os narcisistas também. Então uma hora eles te amam profundamente e de repente do nada se ativar algum gatilho de abandono, alguma coisa que vai tocar lá na ferida, na criança, né, vulnerável, na criança zangada, que é um dos pontos que a gente vai falar já já aqui também, aí eles te odeiam do nada, mas não para te machucar, e sim é uma forma deles se protegerem por conta desse medo do abandono. Na parte do comportamento, né, são os que eu já falei aqui: suicidas, comportamentos para suicidas, comportamentos agressivos, podendo chegar à tentativa de homicídios por conta da impulsividade, automutilação e uso de drogas. Aí fala aqui: nos relacionamentos interpessoais existem fortes fantasias reais ou imaginárias sobre abandono. Eles estão sempre preocupados com isso, com medo de que isso aconteça, tem fantasias, né? E muitas vezes eles têm uma tendência também, pode acontecer, de surtos psicóticos. A neurose, mas também pode ter um quadro psicótico onde eles precisam tomar remédios, se internar e tudo mais. Por conta disso, eles passam às vezes por alguns momentos de dissociação, né? Eles, como se estivessem vendo a vida deles passar ali num filme, como se não fossem eles. Num dia eles podem mudar de humor várias vezes, diferente do bipolar, que muitas vezes as pessoas confundem com o borderline. Bipolar é diferente. O bipolar ele fica semanas, às vezes meses, super bem, feliz, agitados, nem dormem direito, com uma energia absurda, uma coisa assim muito intensa. E de repente passa para tristeza, depressão profunda, um desânimo, uma coisa horrível no sentido, né, de não conseguir fazer as coisas, de funcionar, também por várias semanas ou meses. O borderline não, num dia só, pode ir de cima, né, altos e baixos, de uma hora para outra. Se vem algum sentimento de abandono, alguma coisa que gere ali aquela criança, né, que ative os gatilhos, os esquemas iniciais lá da infância, dos traumas dessa pessoa, aí pronto, ela já começa a ficar nervosa e agir de maneira impulsiva, agressiva, muitas vezes por conta disso. A percepção da realidade, né, que pode ser, como eu falei aqui, neuróticos e psicóticos, alguns momentos funcionam de maneira paranoica, a instabilidade de identidade, o senso do eu está fundido com a pessoa onde tem apoio, ela se molda às características daquela pessoa. Eu vi uma profissional outro dia dando um exemplo num vídeo. Se ela tá namorando com uma pessoa que, por exemplo, é surfista, ela vai começar a surfar também, né? Ela vai querer, e diz que os borderlines são os melhores atores, né, de filmes, Hollywood, no Brasil, nas novelas. Diz que são os melhores, porque eles realmente encarnam aquele personagem, eles não vivem o personagem, eles são aquele personagem. Aquela coisa de amar e odiar, de repente, em questão de segundos, é porque eles fazem aquela idealização momentânea e se ativa algum gatilho ali de abandono, algo assim, rejeição e tudo mais, aí já começa a desvalorização, como uma defesa. Não são manipulações, né, no caso, ou provocações, mas sim é um funcionamento de uma pessoa extremamente necessitada de afeto que não se desenvolveu em algumas habilidades de regulação emocional. Então eles não conseguem regular, né, os sentimentos, as emoções deles ali e acabam manipulando e provocando as pessoas, tendo comportamentos narcisistas muitas vezes, mas não para machucar o outro, e sim por conta dessa necessidade extrema de afeto que não tiveram lá na infância. E daí é que temos os termos no funcionamento cognitivo. Pensamento são pessoas que mudam de bom para o mau humor, vão aos extremos, causando problemas no convívio, como agressividade. Pensamentos muito negativos, são pessoas muito pessimistas, e é uma das coisas que mais causa essa desestabilidade, porque estão sempre pensando em coisas que nem estão acontecendo, mas eles estão já
né, com aquele receio por conta lá dos gatilhos da infância. Dificuldade de identificar suas emoções por conta da infância traumatizada, crenças, né, de defeito e vergonha, acham que não merecem ser amados, que não têm valor por quem eles são. Olha que triste, né? Crença de ser vulnerável ao ataque dos outros e que o mundo é perigoso e ameaçador. De uma maneira paranoica, eles estão achando ali sempre que alguém está fazendo algo para atacar, a crença que eles serão abandonados e abusados. De onde vem esse transtorno, né? Os fatores etiológicos é o ambiente familiar, principalmente, desencadeia ali na criação dessa pessoa. É um transtorno de desenvolvimento, é a forma de ser, a própria personalidade que foi construída, né? Que forma o borderline, a borderline. Mas foram formas adaptativas ali que essa criança, esse adolescente, encontrou para sobreviver aos traumas, já que um pai e uma mãe, onde eles dependiam, né, para poder sobreviver, ao invés de olhar para aquele pai, para aquela mãe como pessoas más, abusadoras, não, aí acha que o problema está nele ou nela. Aí fala que o ambiente familiar inseguro, que pode ser abusivo na forma física, sexual ou psicológica, são os maus tratos. Foram muito maltratados na infância, pessoas com esse transtorno. Uma família onde normalmente tinha ali na presença cotidiana ameaças explosivas de raiva e presença de violência. Um ambiente privado de emoções, cuidados básicos, alimentação, proteção e também no sentido da empatia. Não foi ensinado isso para eles. Um ambiente muito punitivo, com grande grau de criticidade e rejeição. Um ambiente invalidante, né? Não foram supridas as necessidades emocionais na parte da segurança, confiança, proteção. Por isso que eles veem o mundo como um lugar perigoso. Imagina, se eles não tiveram o cuidado nem dos próprios pais, imagina, vão confiar em quem? Se nem nos próprios pais eles puderam confiar. Aí tem a predisposição biológica, mas mesmo com a predisposição biológica, não se desencadeia esse transtorno a não ser que exista um ambiente familiar disfuncional. Diz que é comum ter outras condições associadas com esse transtorno também, como bipolaridade, depressões graves, transtornos psicóticos, uso de drogas, anorexia nervosa e transtorno de estresse pós-traumático. Eles têm crenças de que eles não podem ser ajudados e que não existe tratamento. Muito disso vem de informações que são colocadas muitas vezes até em vídeos aqui no YouTube, de que não existe uma maneira de poder amenizar isso, remédios para que a pessoa possa estar aí mais tranquila, vivendo uma vida mais estável, né? E existe sim, inclusive essa terapia de esquema, ela é muito usada para transtornos de personalidade. Tem tido bastante resultado no tratamento para esses transtornos. Pode levar anos o tratamento, mas sim, aos poucos, se a pessoa se comprometer ali com o terapeuta, com o psicólogo, o psiquiatra e manter ali o tratamento correto, aí sim existirão grandes melhoras na vida dessa pessoa. O modo que essas pessoas com esse transtorno mais estão vivendo ali é um modo criança zangada e a criança impulsiva. Nesse transtorno a maior parte do momento da vida deles, eles estão vivendo lá. Por isso que acontece toda essa instabilidade. Muitas vezes eles vão estar agindo de forma impulsiva, com muita irritação e agressividade. Eles possuem um crítico interno muito forte e é nesses momentos, quando está ativado esse crítico ali interno, é onde eles acabam tendo essa necessidade de se machucar, de se automutilar. Porque os pensamentos lá, né? Eu não sou bom, eu não sou boa, eu não mereço, eu sou horrível, enfim. Tudo as mentiras do inimigo lançadas ali na vida dessa pessoa por conta dos abusos, todo aquele ambiente tóxico que foi gerado ali na vida dessa criança.
Aí fala assim, ó, que o modo hipercompensador de ataque é uma maneira do paciente tentar evitar os sentimentos desagradáveis. Então, muitas vezes eles te atacam, mas é como para se proteger, para evitar, né, sentir aquela dor ali do abandono, do medo, as inseguranças e tudo mais. Não gostam de ter coisas que eles precisam fazer, às vezes um curso, normalmente eles abandonam, não conseguem chegar até o fim, né? Começa uma coisa, várias coisas e acaba não terminando, porque eles vivem a emergência do momento e sempre buscando a redução desse desconforto emocional. Muitas vezes tarefas mais burocráticas faz com que eles evitem e fujam daquilo. Qualquer coisa que traga um desconforto, porque eles já estão ali o tempo inteiro tentando ajustar, né, o desconforto emocional deles ali, o desequilíbrio emocional, essa instabilidade. Então, quando vem alguma coisa que eles vão precisar trabalhar um pouco mais em cima daquilo, já para eles é muita coisa. Então, eles acabam evitando esse tipo de tarefa, de coisas nesse sentido. E é isso, gente. Eu deixo aqui essa mensagem nesse vídeo, espero ter ajudado. Eu creio que deu para abranger muita coisa. Eu fiquei muito feliz por esse curso que eu fiz e sentindo um carinho muito grande por essas pessoas, porque elas são pessoas que têm compaixão, que têm muita emoção ali dentro deles, uma necessidade muito grande de afeto que eles não tiveram, né, essa parte suprida na infância deles. E por conta disso, essa instabilidade, essa tristeza, esse medo de abandono, de sofrer mais ainda do que eles sofreram já lá na infância. E muitos deles são vítimas também de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, sociopatas, psicopatas, porque eles se divertem, né? Acabam tentando destruir mais ainda o psicológico, o emocional dessas pessoas, trazendo ainda mais medo na vida deles, no sentido do abandono. Imagina o descarte para essas pessoas, não deve ser fácil não, né? Mas graças a Deus existem ótimos profissionais hoje em dia, onde estão podendo ajudar, né? Tratar, cuidar, validar, né? Essa criança ali que precisa de tanto amor e carinho, e assim ela poder passar a viver mais e mais no modo adulto saudável. E é isso, gente, espero ter ajudado. Deixa aqui seu comentário se você tiver algo mais a acrescentar. Fiquem com Deus, beijo enorme no coração de todos vocês. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!